Se existe um gigante nos games que é um exemplo de superação e autodescoberta, é Sagat, o imperador do Muay Thai. Sagat é um dos personagens mais interessantes de Street Fighter, e muitas vezes ele é deixado de lado, e alguns mal entendem o seu poder ou sua história. Então hoje vamos mudar esse pensamento, e vou mostrar para vocês que Sagat é muito mais do que você pensa. Desde muito jovem, Sagat tinha afinidade com a luta, mas as constantes brigas nas ruas, quando criança, deixaram seu olho direito com ferimentos significativos, e ele logo aprendeu que isso se tornou um ponto fraco para ele. E quando ele percebeu que aprender nas ruas não era o caminho da luta, ele logo começou a praticar a arte do Muay Thai para se disciplinar e se fortalecer. À medida que ele crescia e se recuperava das derrotas no início da sua carreira, o seu tamanho acabou se tornando a sua vantagem, pois Sagat sempre foi um cara alto. E aos 15 anos ele conseguiu lutar para chegar ao topo como um campeão mundial de Muay Thai. Um ano depois, Sagat participaria de sua primeira defesa de título, que ocorre uma vez a cada ano. E o desafiante era um homem mascarado sem nome, que se recusou a revelar o seu nome no confronto. Mas esse homem era ninguém menos que Go Hibiki, o pai de Dan. Sagat tentou lutar em um nível equilibrado, mas Go notou que o olho direito de Sagat era o seu ponto fraco e passou a direcionar todos os ataques para ele. E quando um de seus ataques acertou e arrancou o olho direito de Sagat, com muita raiva, e então, como sabemos, Sagat soltou um golpe devastador em Go e o matou. Sagat então continuou sua luta e eventualmente ganhou o título de o Imperador de Muay Thai após derrotar Noah Khan, um poderoso lutador que também era considerado um imperador do Muay Thai. E o jovem Adom testemunhou a batalha e pediu a Sagat que o aceitasse como um discípulo. Um dia, começou a se espalhar a notícia de uma pessoa que derrotou 20 praticantes de Muay Thai facilmente. E esse jovem artista marcial que fez esse feito era ninguém menos que Ryu. Sagat então foi desafiado por Ryu para defender a honra do Muay Thai. No entanto, como sabemos, a luta foi bem acirrada, mas Sagat acabou vencendo, querendo ou não. Mas Ryu acabou sendo dominado pelo Satsui no Hado por poucos momentos e lançou um Shoryuken quase fatal, ferindo gravemente e deixando uma enorme cicatriz no peito de Sagat. E foi nesse momento que a vingança de Sagat começou. Após essa derrota no mínimo inesperada, Sagat se retirou do mundo da luta tailandesa e começou a treinar sozinho. Mas devido ao choque de perder pela primeira vez, o seu treinamento envolveu mais desabafar sua raiva contra uma árvore. Alguns meses depois, Sagat limpou qualquer hesitação em sua mente e substituiu isso por raiva e ódio, o que deu origem ao seu golpe Tiger Blow, um movimento que iria contrariar o Shoryuken. Sagat então se juntou ansiosamente à organização criminosa conhecida como Shadaloo, e então Bison ou Bison ofereceu a ele recursos da Shadaloo para encontrar Ryu, para que Sagat enfim possa ter sua revanche. Devido ao fato de Sagat ser absurdamente poderoso, ele se tornou o guarda-costas de Bison. Ele então começou a imediatamente rastrear Ryu. E nos eventos recontados de Street Fighter Alpha, Sagat se vinga de Ryu de fato. Embora ele ter ficado satisfeito por ter se vingado, ele acabou se sentindo um tanto vazio após a luta, pois ele percebeu que Ryu não tinha dado tudo de si e acreditava que Ryu até mesmo se conteu na luta. Sagat então viu que era bobagem e acabou desistindo dessa vingança, considerando-a tola e sem sentido. No entanto, o avião de Bison chegou até o local, e Bison até mesmo comenta que Sagat conseguiu derrotar Ryu finalmente, mas sugere para ele que se ele dominasse o Psycho Power,
ele se tornaria muito mais temido. Sagat então começou a entrar em um estado reflexivo sobre sua luta contra Ryu. E em Street Fighter Alpha 2, Sagat logo alcançou Ryu e o desafiou para uma luta, com Ryu protestando que Sagat não havia se recuperado totalmente da última batalha, mas Sagat persistiu e venceu. Depois disso, ele não pôde deixar de sentir que a vitória era vazia de alguma forma e percebeu novamente que Ryu o havia deixado vencer. Após a luta, Ryu não disse uma palavra e apenas deu a ele um olhar misterioso. Sagat então se tornou ainda mais determinado a treinar e vencer de forma limpa na próxima vez. E ele trabalhou no aprimoramento do Tiger Blow, que mais tarde seria conhecido como Tiger Uppercut. Sagat também encontrou o filho de um oponente antigo seu, Dan Hibiki, que agora era um adulto em busca de vingança pela morte de seu pai pelas mãos de Sagat 10 anos atrás. E Sagat, ainda pensando em como Ryu o deixou vencer em sua última luta, sentiu uma espécie de afinidade com Dan durante essa luta e propositalmente o deixou vencer, o que permitiu a Dan satisfazer sua raiva, apesar dele não saber que Sagat fez isso deliberadamente. Sagat percebeu que sua cicatriz era resultado de Satsui no Hado, que possuiu Ryu. Ele entendeu que os verdadeiros rivais não devem ser cegos pela raiva e pelo ódio e nem seduzido por eles. E percebeu as verdadeiras intenções de Bison. Mas Bison deu um presentão para Sagat. Ryu, que estava com uma lavagem cerebral em Street Fighter Alpha 3. E ele disse a Sagat que ele poderia ter finalmente a revanche que sempre quis. E Ryu iria lutar no talo. E apesar de sua decepção em lutar contra um oponente corrompido, Sagat ainda lutou contra Ryu, mas tentou quebrar o controle da mente que Bison tinha sobre ele. Ele implorou a Ryu e disse que um verdadeiro guerreiro não cederia a tal truque. Ryu despertou do controle de Bison e, rejeitando Satsui no Hado, derrotou e afastou o Bisonzão temporariamente. Sagat finalmente percebeu que as rivalidades devem ter limites. Sagat diz a Ryu que ele quase foi destruído pela corrupção e ainda não estava pronto para enfrentá-lo novamente. Ryu então deixa Sagat, prometendo retornar quando se tornar um verdadeiro mestre. Sagat então chega à epifania que ele deve derrotar Ryu não por vingança, mas por seu destino. Em Street Fighter 2, o objetivo de Sagat ainda assim é ter uma revanche limpa com Ryu. Sabemos que depois do torneio, ele se demitiu do seu posto na Shadaloo e continuou a treinar seu corpo e mente na Tailândia, na esperança de se tornar o lutador mais forte do mundo, mais uma vez, antes que ele ficasse velho demais para isso. Após o torneio, Sagat cai em depressão, sentindo-se um perdedor. E ele estava assistindo a uma das partidas de Adon em busca de reacender o seu espírito. Ele então é ridicularizado e desafiado para uma luta por seu ex-aluno. E nem precisamos dizer muito, Adon foi vencido com um golpe de Sagat, o famoso Tiger Destruction. Sagat se sente revigorado, e então entra no novo torneio da Sin na esperança de uma revanche com Ryu e descobrir o propósito final da luta. Ele finalmente encontra Ryu e luta contra ele, mas o resultado da batalha é atualmente desconhecido. Após Street Fighter 4, Sagat reflete sobre sua obsessão por Ryu, percebendo que, ao invés de focar na vitória ou na derrota, o que realmente é importante é comunicar a alma ao oponente por meio dos punhos. Sagat compara seu eu antigo a Seth, cujos punhos Sagat diz serem mudos, e se pergunta se ele mudou agora. Em seu final em Super Street Fighter 4, ao voltar para casa em sua aldeia, ele é saudado por Shit, sua irmã e um monge, e ambos perguntam como foi o torneio. E Sagat só responde que realmente se divertiu porque encontrou um velho amigo. Enquanto isso, Adon o observa enquanto ele sai, jurando destroná-lo e se tornar o novo deus do Muay Thai.
Agora a parte mais interessante do caminho de Sagat ocorre, e é em Street Fighter V, onde além de ele ter um tigre de estimação, na sua história as coisas mudaram bastante, pois seus demônios estão sendo manifestados em seu corpo através do Satsui no Hado, ou a intenção assassina, que apesar de vermos primeiramente no Ansatsuken, aparentemente está presente em todas as artes marciais. Sagat, em Street Fighter V, começa a ver pessoas com rostos demoníacos e é quase compelido a matar. Porém, como Sagat é um homem com pura honra, ele consegue superar esse poder e seu desejo de matar ao conseguir usar sem saber o poder do Mu no Ken, ou o poder do nada, o que por si só é um feito insano, visto que Ryu demorou um tempão para conseguir dominar esse poder e limpar sua alma da influência demoníaca do Satsui no Hado. Então, ao mesmo tempo da história do personagem Kage, ele começa a lutar contra a energia maligna, buscando o mesmo caminho de Ryu. Inclusive, ele diz que Kage não pode ser comparado a Ryu, pois o coração dele não está na luta, além do fato de ele ter uma força diferente, devido, é claro, à natureza de Kage como um ser sem alma. Então, vimos que Sagat não é qualquer um no universo de Street Fighter. Sagat engloba uma personalidade estereotipada de lutador orgulhoso, visto que ele é muito poderoso e obstinado, mas também é muito trabalhador. Sagat dedica a vida ao Muay Thai, tanto no corpo quanto no espírito, então isso é louvável. De acordo com várias biografias, o seu tamanho natural o levou a se tornar um lutador poderoso. A aparência física incomum de Sagat o torna ameaçador e totalmente hostil à primeira vista, especialmente quando descobrimos que Sagat tem 2,26 metros e 98 quilos em Street Fighter V. Então eu duvido muito que alguém queira lutar contra uma montanha de músculos como essa, fazendo até mesmo os maiores humanos do nosso mundo parecerem nada. Em termos de habilidade, Sagat é um mestre absoluto em Muay Thai. E assim como qualquer um Street Fighter, ele pode manipular a energia interna, ou o Chi, para soltar projéteis de energia. No caso dele, ele pode manipular o fogo através da energia Tiger Shot, que essencialmente é o seu Hadouken. Seu Tiger Knee é uma joelhada colossal. E também há o Tiger Uppercut, ou Tiger Robocop, como era popularmente chamado aqui no Brasil antigamente. O Tiger Uppercut age como um Shoryuken, mas como vimos anteriormente, ele foi feito por Sagat para ser mais poderoso que o Shoryuken. Os seus especiais giram sempre em torno desses golpes. Seu primeiro ataque especial extremamente poderoso era o Tiger Genocide, introduzido em Street Fighter 2. Também há o Tiger Raid e Tiger Cannon. Em Street Fighter 4, ele usa o Tiger Destruction. Em Street Fighter 5, ele usa o seu golpe mais poderoso até então, Tiger Rampage. Sagat, desde o início, era um rival total a Ryu em sua forma base. E ele só perdeu para ele verdadeiramente no primeiro torneio porque Ryu foi dominado pelo Satsui no Hado por um momento. E então, o imenso e fatídico Shoryuken foi lançado contra ele e por causa disso, Sagat perdeu. Mas Sagat não permaneceu nesse nível de poder naquela luta. Ele foi ficando cada vez mais poderoso e poderoso. Inclusive, ele é capaz de derrotar Adon com um único golpe. O mesmo em seu final não canônico pode quebrar a cabeça gigante de Buda com uma joelhada. Então, em termos de força, Sagat facilmente é capaz de destruir pequenos edifícios tranquilamente, se ele quisesse, ou vencer com um golpe. Caras que podem fazer isso. Como eu disse no meu vídeo de Ken, Sagat, na minha opinião, é muito superior a ele. Enquanto Ken teve muitos problemas durante sua vida e treinamento devido ao fato de ser pai, Sagat se manteve firme e forte, treinando e se tornando cada vez mais poderoso. Ele venceria sem problemas alguns seres como Balrog, que literalmente pode matar elefantes com um soco. E na minha opinião,
Sagat é um dos humanos mais poderosos de Street Fighter, e seres no nível de Ken para baixo e até um pouco para cima, Sagat é superior a todos. E sem dúvida poderia limpar o chão com todos eles, como Juri fez com Guile, Chun-Li e Cammy ao mesmo tempo. Inclusive, Juri Han é um personagem bem interessante. E comentem abaixo se tiverem interesse nela em outros personagens do universo de Street Fighter. E quando contamos o fato de que Sagat possivelmente vai utilizar da energia do Mu no Ken, se isso for explorado, é claro, então Sagat pode possivelmente se tornar tão poderoso quanto Ryu, que nesse ponto está ficando cada vez mais próximo de Akuma, que pode destruir ilhas inteiras com um soco e muito mais. Já imaginaram o poder imenso de Sagat nesse ponto? Acredito que podemos sonhar. E isso tornaria Sagat um dos seres mais poderosos de Street Fighter em geral, superior até mesmo a Bison e outros vilões. E falando em vilões, que tal um dia fazer um vídeo sobre Guile? Acho que seria interessante, não acham? Em termos de velocidade, isso está meio batido, mas no meu vídeo de Ryu eu falei muito mais sobre. Mas Sagat tem um feito insano de cruzar a estátua de Buda de 100 metros em menos de 1 segundo. E ele é mais rápido que um lutador no seu auge no universo de Street Fighter. Uma velocidade que eu calculei no meu vídeo de ser mais veloz que 22 vezes a velocidade do som, ou Mach 22. Uma velocidade de movimento em combate hipersônica. E ele só foi ficando mais e mais rápido após isso. Acredito que podemos dizer que Sagat tem um potencial enorme para se tornar um dos mais fortes. E ele é deveras absurdo. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder as novidades. E um agradecimento mais que especial aos apoiadores Caio Vinícius, Leon Games, Vitor Santos, Zero Espada, DJ007, David, Sunning Play, J Vieira e Muca. Obrigado por serem aqueles acima de todos. E um muito obrigado a todos os apoiadores e membros pelo seu apoio fenomenal. Saibam que graças a vocês o canal está se expandindo mais e mais. E um grande abraço a todos, espero que todos estejam bem e até mais.